Salvação somente pela graça. Então nós vamos fazer a leitura do texto, que vai até o versículo 10. Me acompanhe nessa leitura. Efésios 2, do verso 1 ao 10. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Curve sua cabeça em devoção à palavra de Deus. Senhor Deus bendito, eu me coloco em tua presença. Eu me coloco como instrumento teu nessa noite. Eu peço que o Senhor use minha boca, que o Senhor use meu coração. Eu peço que eu seja fiel ao texto, Senhor, e que meus irmãos saiam daqui, Senhor, com a certeza de que deveriam estar nesse lugar. Então que a sua palavra, Senhor Deus, venha como flecha, como lança, e que penetre a alma dos meus irmãos, ó Deus. Que a gente venha aprender mais sobre a graça, que a gente venha aprender mais sobre o teu amor, Senhor. A minha oração é que o seu amor recaia sobre a igreja enquanto eu prego. A minha oração é que teu amor me envolva enquanto eu prego, Senhor. Porque não há sensação melhor do que sentir o seu amor nos dominando, Senhor Deus. Nos mostre o poder da sua graça. Não é mérito nosso, Senhor. Eu não sei por que eu estou aqui. Não sei por que eu, Senhor. É mérito seu, Senhor. Então nos mostre o poder da sua graça. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Irmãos, muito é falado sobre a graça de Deus hoje. Só que eu acho que nós não entendemos ainda muito sobre essa graça. Eu quero estabelecer alguns princípios aqui de início nessa pregação. Nesse sermão de domingo à noite, primeiro domingo de novembro. A graça de Deus é infinitamente maior do que a gente pensa e imagina sobre ela. A graça de Deus, ela não é algo que possa ser resistido, é a conclusão que eu cheguei. Eu confesso que eu não entendo tudo sobre a mente do Senhor, e, na verdade, eu quase não entendo nada sobre a mente do meu Deus. A Bíblia coloca que os pensamentos do Senhor são insondáveis. Você não pode sondar a mente do Senhor. Eu me coloco diante desse texto aqui com muita humildade, conhecendo grandes teólogos que divergem de mim sobre a posição desse texto. É um texto que está longe e muito longe da mente dos maiores teólogos do mundo.
Existem debates, existem discussões, existem livros publicados, respostas aos livros publicados, mas, na verdade, ninguém compreende o poder da graça de Deus. Eu estou convicto de que se apenas uma fagulha dessa graça somente esbarrar em seus ombros, você nunca mais será o mesmo. Eu estou convicto de que apenas uma fagulha dessa graça cair sobre a sua cabeça, toda a sua vida será restaurada pelo poder do pingo desta graça. É uma graça que, quando vem no seu poder, com toda a sua fúria, com toda a sua violência santa, o homem não pode dizer não. Eu sei que alguns vão dizer que o homem pode dizer não, mas não entra na minha cabeça toda essa plenitude, aquilo que alguns teólogos chamam de beatitude. Por que os anjos que estão hoje no céu não caem mais? Alguns vão dizer, é a beatitude. Eles chegaram a um nível de beleza, vendo toda a majestade de Deus, que se torna impossível dizer não. Muitas discussões acontecem sobre a queda do diabo. Como pode um ser ter visto o poder e o trono de Deus e mesmo assim querer se igualar a Deus e cair em seu orgulho? Como pode um ser, alguns chamam ele de querubim, ainda tem debate sobre isso, mas como pode, vamos se dizer, um querubim assim, olhar para Deus e negá-lo na glória, de querer para si a glória, ou querer estabelecer o seu trono, do lado do trono de Deus? Como pode? Por que ele não caiu de joelhos? Por que ele não adorou como os outros anjos? Dentre várias respostas, uma das respostas possíveis é essa, uma delas. Ele não conhece a Deus. Isso te assusta? Ele não viu a plenitude de Deus. Ele não provou dessa grande beatitude e dessa grande beleza, porque não tem como prová-la e cair. É uma das respostas possíveis. Nós sabemos que o nosso Deus habita em uma luz inacessível. Nós sabemos que os anjos não conhecem tudo sobre ele, e é possível que os anjos estejam crescendo em conhecimento ainda hoje, conhecendo cada vez mais da beleza de Deus, e existe um ponto de toque, de uma beleza que quando você vê, você não pode mais dizer não a ela. É algo que pode te chocar agora. Irmãos, tem tantos mistérios na face de Deus que você nem imagina. Tem tanta glória, tanto poder, que a gente não sabe ainda que poder, que majestade, que glória é essa, que somente um esbarrão em você, e você não será mais o mesmo. Eu coloco aqui o que eu já apresentei para a igreja uma vez, o que um teólogo alemão chamado Karl Barth disse: olha, o cristianismo é um caminho sem volta. Não dá para voltar. Eu vou mais além. Se você esbarrou com o cristianismo verdadeiro, com o evangelho verdadeiro, com o poder de Deus verdadeiro, aquele que não somente um levantar de mãos com lágrimas. Não é aquele poder que você levanta a mão, aceita Jesus e alguém diz: seu nome está escrito no livro da vida. Isso é subjetivo, pode não estar, pode ter sido apenas emoções, nós não sabemos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um toque verdadeiro no coração e com os grilhões quebrados de verdade. A pessoa que provou isso, ela não vai abandonar a Deus nunca. A pessoa que provou esse toque doce da graça, e alguns provando um toque violento da graça que se torna doce, nunca vai dizer não a Deus. Grave isso. Jó não blasfemou na face de Deus. Tinha algo especial no coração de Jó, porque um homem normal daria as costas a Deus. Nós vemos pessoas nas igrejas por aí, por muito menos abandonando a Deus, por causa de um desemprego, ou por causa da morte de alguém que ama. Como um filósofo alemão uma vez disse, o testemunho da perda de fé dele, enquanto enterrava o pai, ele disse: enquanto os sinos
tocavam no culto fúnebre dele, a minha fé foi se perdendo naquele momento. E ele perdeu a fé e não voltou mais para Deus. Ele nunca teve um contato verdadeiro com Deus. O cristianismo é um caminho sem volta. Pastor, mas como eu sei se essa graça irresistível tocou o meu coração? Olha, até aqui, quantas lutas você provou? Por mais que tenha gente que diga, eu não concordo com a graça irresistível, você não precisa concordar. Se ela é verdadeira, ela está agindo em você, concordando ou não. Quantas coisas você passou? Momentos em que você viveu num pecado durante um tempo muito longo, e hoje você está aqui com uma vida santa e irrepreensível. Por que você não foi embora de vez? Tudo despencando em sua casa, tudo arruinando. Por que Deus não deixou você ir embora e outros foram, e você está aqui ainda hoje? Me responda. Foi obra de quem isso? Eu quero saber quem te segurou até aqui. Quem? A minha resposta é: o Senhor segurou você até aqui. Surge uma outra pergunta: por que eu? A minha resposta é: eu não sei, foi porque Ele quis você. Eu não sei todas as respostas, mas uma coisa eu sei: um ser humano não consegue perseverar até o fim se não for a graça de Deus na vida dele. Um homem não se converte se não for a graça de Deus na vida dele. Você não vem aos pés de Cristo sem a graça. E esse texto de Efésios, no capítulo 2, é muito esclarecedor. Olha como você era no passado. O versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo apresenta o homem ímpio como o quê? Como um morto. Com toda a humildade, com todo amor e carinho, se tem um ímpio aqui na igreja hoje, eu quero dizer que por mais que você tenha aparência de vivo, você está morto por dentro. A sua alma não vive. Você está morto em seus pecados e em suas transgressões. É o que as Escrituras Sagradas falam de você. Morto em seus pecados e em suas transgressões. É assim que a Bíblia descreve você. Olha, experimente fazer um teste. Quando você estiver diante do caixão, tente acordar um morto para dar uma xícara de café a ele. E veja o que ele vai te responder. Toque nele, chame-o pelo nome. Diga: olha, você sempre tomou o seu cafezinho a meio-dia. E agora a meio-dia você está morto nesse caixão. Levante-se, tome o seu café. Levante-se, faça as coisas que você fazia. Esse horário você trabalhava na carpintaria. Esse horário você trabalhava na mecânica. Esse horário você dava aula. Agora você está num caixão. Levante-se. E veja a resposta do morto a você. A resposta dele será um silêncio. Porque morto não fala, morto não reage, morto não escolhe, morto não levanta. É necessário alguém com poder dizer: levante-se, para esse morto levantar. E esse alguém que tem poder e autoridade para fazer o morto levantar, chama-se Jesus Cristo, pois Ele é a própria vida. Somente a vida tem autoridade para dizer: morte, saia dele, volte a viver. A conversão não é diferente disso. O ímpio está morto e morto não reage, morto não tem vontade, morto não busca a Deus, morto não produz fé. Aqui é um grande mistério. Eu não posso ser desonesto, olhar para minhas escrituras e colocar os meus pressupostos nela. Eu olho para ela e vejo o que ela diz do homem. Eu olho para ela e vejo o que ela diz do ímpio. É por isso que eu olho às vezes para alguns ateus debochando da fé e eu digo: ele não sabe que na verdade toda essa soberba vem de um homem morto para Deus. Ele gargalha contra Deus, ele xinga a Deus, achando que ele está cheio de vida e vigor para se levantar contra Deus. Como se ele pudesse cercar a glória de Deus e ameaçar a Deus. A igreja, tendo uma compreensão da graça, vai olhar e vai dizer: eis aí um homem morto em seus pecados, blasfemando contra um Deus que não conhece e nunca ouviu falar de verdade. É assim que nós éramos, irmãos. É assim que nós éramos.
Eu me lembro dos momentos em que eu comecei a dar os meus primeiros passos para Jesus. Começando com um pavor de estar perdido, eu era muito novo. Mas tudo o que eu não queria na minha vida é ir para o inferno. O inferno é um lugar onde Deus não está. As pessoas dizem, olha, então eu nego a Deus e vou para o inferno, que Deus de amor é esse? Não, meus irmãos, se você não quer Deus, por que você quer estar eternamente no lugar onde Ele está? Olha, o lugar onde Ele não está chama-se inferno. Se você não quer Deus nessa vida, vá para longe dEle. E o lugar para longe dEle chama-se inferno. Se você está ouvindo o chamado da graça agora, o chamado de Deus agora, venha. Arrependa-se dos seus pecados e venha. O inferno é nada mais, nada menos do que Deus dando lugar onde Ele não está para pessoas que nunca quiseram estar com Deus. No inferno não haverá arrependimento, não haverá ninguém dizendo como eu quero o Senhor agora. Mas eles estarão se condenando o tempo todo e sabendo que a justiça de Deus foi feita. Uma justiça que na Bíblia também é chamada de insondável. Agora, pense um pouco sobre isso. O problema é que algumas teologias falsas estão entrando na igreja. Teologias que dizem que o homem, ele tem autoridade para se converter. Ele tem autoridade em si para decidir de uma vez por todas, se encontrar com Deus. Isso é muito perigoso, porque a gente vive numa época antropocêntrica, onde o homem está no centro de tudo. Cuidado, pergunte de onde veio essa visão, de onde veio essa filosofia, de onde veio essa teologia. De que um homem pode simplesmente levantar da morte espiritual e buscar a Deus. As coisas explodem em minha mente. Eu sei questionar. Eu sei das críticas que tem essa visão. Mas, por outro lado, eu lembro de uma pergunta que foi feita a um teólogo que defende a linha contrária, que dizia assim, mas isso não é amor. Se Deus não deixar a liberdade para as pessoas escolherem, e Ele escolher, por graça irresistível, salvar os seus, isso não é amor. Por que Ele escolhe um e não os outros? Irmãos, eu não sei. Eu nunca vou saber nessa terra isso. Eu sei que é justo, e um dia eu saberei. Então o homem disse para este homem, olha só, eu compreendo o seu questionamento, mas eu tenho uma pergunta a te fazer. Se você diz que a melhor forma é através do livre-arbítrio o homem se voltar para Deus e que isso sim é justo e amoroso, eu tenho uma pergunta para você. Aí o teólogo olhou para ele e disse, faça a sua pergunta. Ele disse, a pergunta é a seguinte, imagine que você é um pai e você tem um filho adolescente, só que ele é muito magro e franzino, e você é um pai forte e tem muito mais força que ele. E o seu filho diz assim, pai, eu quero me jogar da janela, pois eu não quero mais viver. E você diz assim para o seu filho, eu te amo tanto, eu queria tanto que você vivesse. Mas eu vou respeitar o seu livre-arbítrio. Eu quero que você escolha a casa. Mas você quer escolher pular da janela, eu respeito o seu livre-arbítrio. Isso é justo. Seja feita a sua vontade, filho. Eu não quero. E o pai começa a chorar. Eu não quero que você pule. Não pule, mas eu vou respeitar o seu livre-arbítrio, a sua liberdade. Eu vou deixar você pular se você quiser. Mas eu não quero que você pule. Por favor, não pule. E o filho diz, eu vou pular. E o filho pula e morre. A pergunta é isso que vocês chamam da teologia do amor? Um Deus que deixa os homens entregues à sua própria liberdade? Se esse pai, ou se esse boato de um pai que deixou um filho mais fraco se jogar da janela, percorresse toda a cidade, esse pai seria chamado de covarde, de fraco, de negligente e de criminoso. Porque ele tinha poder para amarrar o filho na cama e não fez. Ele tinha força para segurar o filho e não segurou. Mas ele disse, é o seu livre-arbítrio e a justiça é deixar você escolher. Isso não é amor. A teologia pelagiana e arminiana está longe de demonstrar o amor de Deus. E aqui eu coloco apenas algumas dúvidas. Eu estou agora dentro do plano da pressuposição. Ainda estamos celebrando a reforma e os reformadores. Eu preciso trazer lógica para vocês também. E se, olha para mim, e se, não estou afirmando nada. E se, eu repito,
a única maneira de alguém entrar nos céus, depois da queda do homem, depois de todo o mal que entrou no mundo, e se a única maneira de multidões entrar no céu foi uma eleição soberana e Deus decidiu por ela, não seria amor? Já que todos já estariam condenados? E se todos não pudessem ser salvos, porque Deus tem graça e ao mesmo tempo justiça, e a justiça também impera? E se, é só o e se, dentro do campo da possibilidade? E se essa fosse a única escolha para que homens fossem salvos? E Deus disse, então é assim. E se? Porém, a teologia dos reformadores garante que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que haveriam de ser salvos. Agora eu pego teólogos aqui como John Stott, Martin Lloyd Jones, Charles Hodge, que dizem o seguinte: vocês acham que serão poucos os salvos? Eles defendem que haverá muito mais salvos do que perdidos. A porta é estreita, mas dá para entrar miríades e miríades, um atrás do outro por ela, e com pressa e rápido. Como uma porta que atrai de uma forma violenta, e os homens vão entrando, e você vai se assustar no dia da salvação. Haverá mais gente salva do que perdida? Ponto de interrogação. Agora, existem vários mistérios sobre essa eleição soberana. Eu fico imaginando, por exemplo, alguns textos que dizem assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, uma convocação, vinde a mim. Ou textos no Antigo Testamento que diz, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, escolham a bênção. Agora, a grande ilustração da porta. No umbral da porta está escrito, vamos supor, me escolha. Escolham o caminho da bênção. Escrito no umbral da porta, você passa por ela e diz, eu não escolho, exercerei a minha liberdade. Exercerei o meu livre-arbítrio e passarei por ela. Foi embora o homem. Aí vem outro e diz, eu vou escolher essa porta. E quando ele entra, ele olha no umbral de dentro, está escrito assim, em João 6,42. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que o enviou não o atrair. Como funcionam essas duas coisas? Eu não quero questionar a sabedoria e a soberania de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa, faz sentido, eu só não sei. Ele fez da melhor maneira possível, justa, bondosa, eu só não sei. O que os grandes teólogos têm proposto? Fechem o caixote e não deixe a mente de vocês voarem, ou voar. Não deixe a mente de vocês voar. A parte de cima do caixote está escrito soberania de Deus. A parte do lado está escrito Deus é bom. Ele não é mau. As suas escolhas não são ruins. Deus é bom. No outro lado do caixote, Deus é justo. Ele não cometeu nenhuma injustiça. É o que Paulo fala em Romanos. Por acaso Deus é injusto? Qual é a resposta paulina? De maneira nenhuma. Fecha. E qual é a parte de baixo? O homem é responsável. Pastor, como junta? Eu não sei. Eu não sei nem como junta as duas naturezas de Cristo em uma só pessoa, sendo Deus e homem. Para estudar. A grande discussão das duas naturezas de Cristo. Não fecha na cabecinha. Qual é o Deus que você serve? O Deus que a igreja cristã proclama é um Deus com julgamentos insondáveis. A Bíblia diz, quem conheceu a mente do Senhor? Por que os reformadores colocaram somente a graça? Para que todo joelho se humilhe diante de Deus. Ninguém vai estar andando como um pavão no céu, exibindo-se,
mostrando os seus méritos, no céu não tem pavão. Isso não é meu, eu li de um teólogo. Ninguém vai estar mostrando ali, olha como eu vim para Deus e você não. Eu tenho uma outra questão, por exemplo, olha, por que Caifás não viu Jesus ressurreto? Ora, por que Pilatos não viu? Agora, uma outra coisa que eu fico olhando, o pior homem do mundo viu. Quando Paulo diz em Timóteo, eu sou o pior dos pecadores, olha, eu não defendo a ideia de que ele está falando agora como cristão, que ele vive em pecado e ele é o pior. Não, ele está lembrando de quem ele era. Ele está dizendo que se a misericórdia alcançou ele, alcança você. Ele está dizendo, porque eu era o pior de todos. Pior do que Caifás? É pior do que Pilatos? Pior do que os escribas da época? Olha, ele viu Estevão morrendo apedrejado na frente dele. Ele segurou as vestes daqueles homens. Ele ia nas igrejas prendendo mulheres, homens, matando pessoas. E a minha pergunta é, Senhor Jesus, Paulo acreditava que o cristianismo era uma seita maligna. Caifás também. Por que o Senhor não apareceu ressuscitado para Caifás e dizendo, Caifás, eu sou o Senhor, cegando Caifás, jogando Caifás ao chão? Por que Paulo, Senhor? Por que o pior dele, Senhor? E eu ouço Deus dizendo, porque eu amei e escolhi Paulo antes dos tempos e das eras. Antes, para quem acredita na era dos dinossauros, né, de bilhões de anos, antes disso tudo, eu sabia quem era Paulo. Antes de tudo isso, eu sabia quem era Leonardo. Qual é a maior resposta que eles dão? Deus fez, porque Ele amou cada um dos seus antes da eternidade. Não é fácil, mas o pai que é mais forte do que o filho, deixa ele pular da janela por causa do livre-arbítrio, é um péssimo pai. Se ele tem força para amarrar, por que não amarrar? Deus fez o contrário com Saulo. Jogou ele no chão, cegou ele. Chegou para Ananias e disse, olha, vá à rua chamada direita na casa de um homem chamado Judas. E Ananias disse, não, ele é perseguidor da igreja. Vai, porque ele é um instrumento meu. Quando Ananias chega, já chama Saulo de irmão, já coloca a mão, tira a cegueira de Paulo. Porque Deus falou, está falado, é irmão, é irmão. É por isso que a teologia paulina é assim, vocês estavam mortos. Aqui nesse texto, existem 3 verdades contra nós. Qual é a primeira? Que nós éramos mortos. Qual é a segunda? Nós estávamos escravizados. E qual é a terceira? Estávamos condenados. Outras verdades que nós encontramos aqui no capítulo 2. Olha, o homem aqui estava preso por grilhões. Quem prendia? O mundo, o diabo e a carne. Todo o sistema mundano contra um homem. Os espíritos malignos em cima dele. Fora o seu coração pecaminoso, com todas as cobiças e lascívias. É muita corrente para o homem conseguir se safar. Somente um poder poderoso externo pode quebrar os grilhões do mundo, do diabo e da carne em cima dele. Carne aqui é a natureza caída. Não é a matéria, é a natureza caída. Todos os pecados brotando no coração e você fazendo a vontade de cada um deles. Olha a continuação do texto, versículo 2. Nos quais costumavam a viver, vivendo em pecado. A Bíblia fala que aqueles que mentem são filhos do diabo. E a Bíblia fala que o diabo peca desde o princípio. Viver em pecado é isso. É uma vida desde sempre dentro do lamaçal do pecado. É uma vida ali, como se fosse uma casa em que você habita sempre. Era lá que você vivia. E eu lembro que eu ia para a igreja, o desespero de ser condenado, o desespero do inferno, mas eu não conseguia. Irmãos, é um exercício que você pode fazer consigo mesmo.
Eu só disse sim para Deus quando algo aconteceu no meu interior. Porque Ele não puxou a minha orelha, Ele abriu o meu coração de uma forma incrível, que eu simplesmente fui. É um exercício que você pode fazer com você mesmo. O que aconteceu no seu coração para você vir a Deus? Primeiro, algo delicioso começou a girar em seu coração. Parece que uma mão poderosa, cheia de delícias, começou a palpar o seu peito e você em lágrimas disse: eu quero Deus. Não adianta que não foi você dizendo: coração, produz fé agora. Vai. Está todo mundo indo lá na frente, só falta você. Produz. Vai. Não vai. É por isso que várias mulheres dizem: eu não sei o que eu faço para o meu marido se converter. Eu não sei o que eu faço para o meu filho se converter. Que Deus pegue cada um deles através do seu pedido. Porque se Deus não tem força através da sua graça poderosa, não tem nem razão para você orar pedindo. Senão Deus vai dizer: ué, você está pedindo para eu fazer algo que eu não posso. Depende dele. Ora e diga: Senhor, essa é a doutrina da esperança. Quebre os grilhões deles, de cada um deles. Eu sei que tem o mundo sobre eles, o diabo sobre eles e o coração pecaminoso contra eles. Não dá para sair desses grilhões. Põe o pé na porta, Senhor. Arrebente e pegue-os. Use a sua graça soberana e irresistível, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Olha mais o que? E seguiam o príncipe do poder do ar. No grego aqui, a palavra ar é mais ou menos ar trevoso. Algo nebuloso. É o lugar onde o diabo gosta de estar. Não é ar, o vento, não. A ideia aqui é de algo nebuloso. Regiões nebulosas. O príncipe do poder das regiões nebulosas. É isso que o texto está querendo dizer. E tem teólogo que não acredita mais no diabo. Tem igreja que não acredita mais. Ímpios debocham da existência deles, mas tremem de medo quando se arrepiam em casa. Não tem um homem que não se arrepia quando vê algo estranho. Ele existe. Ele tem manipulado mentes, dominado grandes governantes do mundo. Estão debaixo do seu domínio. Ele é poderoso. Ele tem blindado algumas pessoas, impedido algumas pessoas de chegarem até mesmo na igreja. Se não fosse a crença de que Deus pode esmagá-lo, estaríamos perdidos. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha isso. É uma atuação, irmãos. É algo maligno. Tem gente que acha que só tem uma atuação maligna quando alguém está possesso. Não. Olha para o seu vizinho. Parece estar vivo. Olha para as pessoas da sua escola, do seu trabalho, parece estarem vivos. O príncipe do poder do ar está atuando na vida dele sem você saber. Colocando coisas ao redor dele, prendendo ele. Alguns conseguem vir à igreja e ele continua atuando, às vezes, dentro da igreja, tirando a atenção, cegando cada um deles. Olha, o texto diz, é uma atuação em quem? Nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Olha, talvez você diga, pastor, eu vim a Cristo, foi algo tão bom,
Eu até me achava uma pessoa boa, mas foi tão bom conhecer a Cristo, eu fui me tornando uma pessoa melhor. Mas tem gente que está aqui que era o capeta e se converteu. Tem gente que está aqui que quando olha para trás diz assim: pastor, esse texto está falando é de mim mesmo. Eu era o próprio diabo. Eu lembro de uma vez no cemitério, quando a irmã Penha chegou para mim e falou, se eu não me engano foi a Penha: pastor, tinha um homem que ele era tão ruim, que quando enterraram ele, acorrentaram o sepulcro dele, com medo da alma dele, que era ruim, vagar por aí. De tão ruim que ele era, acorrentaram o caixão. Como se essas correntes prendessem alguma coisa, né? E como se essas almas ficassem vagando por aí. Não é assim que a Bíblia ensina. Esse texto está falando da gente. Paulo agora até se inclui aqui. Anteriormente, todos nós também vivíamos, judeus e gentios. Todos satisfazendo os nossos desejos e pensamentos. Ora, por que a gente não se entrega ao pecado agora? Tem algo atuando nos filhos da obediência também. Tem algo poderoso atuando em nossos corações também. Eu lembro de 2 jovens caminhando juntos numa rua. E um disse para esse jovem: olha, apronte o que você quiser aprontar agora, porque Deus vai te chamar para grandes coisas. Vá, frequente os piores ambientes possíveis agora. Comece hoje, porque o seu tempo de aprontar está acabando. O que você acha que esse jovem fez? Ele disse: eu vou aproveitar e agora. Saiu correndo, foi para os prostíbulos, visitou todas as casas que ele tinha conhecimento. Não, esse jovem olhou para o outro e diz: não dá mais, porque eu não consigo mais. O meu desejo não está mais para isso. Quantos relatos, às vezes, de jovens que tentaram voltar ao vômito, dizendo: eu até voltei, e quando eu estava naquela boate, eu só sentia aquela coisa: aqui não é o seu lugar. E a pessoa foi embora. E voltou para a igreja. E está firme na casa do Senhor. Por que você não apronta? Por que você não larga a fé agora e vai viver os seus prazeres? Por que você não abre mão de tudo? Tem tantas delícias, entre aspas, aí no mundo. Por que você não volta? Por que não? Porque o cristianismo é um caminho sem volta. Você foi salvo. A lama não te agrada mais. A lama agrada porco, não ovelhas. A ovelha gosta de pastos verdejantes, de águas tranquilas. A ovelha gosta de paz. É o porco que gosta da lama, de rolar na lama. A ovelha não gosta disso. Eu acredito aqui num poder tão grande que nunca vai abandonar um crente verdadeiramente convertido. É questão de tempo para você estar na glória. Como diz João: olha, eles saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Isso é Bíblia. É João dizendo de forma clara sobre aqueles que se tornaram apóstatas. Olha o que o texto ainda diz: seguindo os desejos e pensamentos como os outros, olha agora, éramos por natureza merecedores da ira. É uma mensagem difícil de engolir. Você, antes de Cristo, era merecedor da ira divina. Irmãos, eu já vi um homem irado. Eu já vi mulheres iradas também. Mas ver um homem irado é uma coisa terrível. Uma vez eu fiz uma das maiores burradas da minha vida que deu certo. Estava passando para cortar o meu cabelo numa rua. Por volta das 4 da tarde, a rua estava deserta. E eu andando sozinho. E na frente eu vi 2 homens sem camisa, musculosos, começaram a trocar soco um com o outro. Eu falei: meu Deus. Olha, eu tinha 17 anos, eu era magro. Eu falei: eles vão se matar ali.
O que eu fiz? Corri para separar. Segurava um, o outro me socava. Aí eu desviava, segurava outro, eles não queriam parar, era até a morte. E quando eu segurava um, esse que eu segurava, dizendo, se tu não me soltar, eu pego você. Eu falei, eu não vou conseguir. Eu vi a fúria de 2 homens brigando e um queria matar o outro. A sorte é que o irmão de um deles escutou e veio segurar. Aí a gente conseguiu. Eu digo, agora a partir de hoje vou refletir para ver se eu me meto ou não me meto. Dá medo, irmãos. Dá medo. Agora imagine a ira de Deus caindo sobre os homens. John Stott diz que não é uma ira por uma bobeira qualquer. É uma ira contra o mal. É algo santo e justo caindo sobre o mundo. Estamos estudando Apocalipse, os homens dizendo, caiam sobre nós as rochas, para não provar da ira do Cordeiro, ou por medo da ira do Cordeiro que já estava por vir. Não brinque com isso, nós éramos merecedores dessa ira. John Stott diz o seguinte, olha, o que éramos por natureza, era merecedores da ira. O que somos pela graça, filhos de Deus, é um contraste. Por natureza, dependendo dos nossos méritos, ira. Mas exclusivamente pela graça, filhos de Deus. É um paralelo no texto. Por sua natureza, condenação. Mas pela graça e pelos méritos de Cristo, absolvição e salvação. Olha a boa notícia no versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Olha para esse texto com honestidade. Arranque os seus pressupostos. Arranque os seus achismos agora. Pare com tudo. Pegue a pureza do texto. Somente a pureza do texto e mais nada. Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Ele nos deu vida com Cristo quando? Ah, pastor, ele me deu vida quando eu morto fiz assim no caixão, ó. Ou quando morto, eu dei o último suspiro dizendo, vem. Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos. Morto não reage. A regeneração é uma obra exclusiva do Espírito Santo no coração da pessoa. É uma das grandes perguntas que eu já faço e eu fiz, e só tem a ver com o que eu falei até agora. Irmãos, com sinceridade, responda para mim, de onde veio a sua fé? Não, pastor, porque Deus viu na história quem teria fé. Ah, meu Deus, tá, mas ela nasceu da onde? Ela surgiu como? Qual é o processo? Ela sai da terra, vem pelo pé e vai para o coração? Da onde? Vem da chuva que cai na cabeça? Da onde veio a fé? Ela surge da onde? De onde? É uma pergunta honesta. Lembra, você era ímpio, você foi ímpio. De onde a fé veio? Me responda, eu quero respostas. Os teólogos se calam aqui. Eu quero respostas. Não é do jeito que eu quero. É do jeito que está aqui. Morto não tem fé. Eu quero saber de onde veio a fé. Olha, Jesus e Lázaro morto. De onde veio a batida do coração de Lázaro e o sangue correndo de novo no corpo dele? Isso eu quero saber. Lázaro está morto, ou seja, o sangue não corre mais. Ele está podre, fedendo, os órgãos paralisados. O cérebro paralisado, o coração paralisado, podre. Os órgãos já apodrecendo. Jesus diante do sepulcro de Lázaro. Espera aí, o coração de Lázaro tem que bater antes de Jesus dizer? Ou a palavra de Jesus faz o coração de Lázaro, o sangue circular, o pulmão bater, os olhos se abrirem, Lázaro levantar? O que houve ali? A vida de Lázaro veio antes ou depois do chamado de Jesus? Quando ele disse, Lázaro, vem para fora.
Olha, não se chama morto pelo nome, porque morto não ouve. Mas ele ousou falar com o morto. Lázaro, nesse momento, quando ele diz Lázaro, o coração faz pum, 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 pum. E Lázaro levanta. É assim que se ressuscita um morto. Eu desafio os blasfemos para humilhá-los, para que eles venham. Você só blasfema porque você está morto. Aí isso irrita eles. Como assim? Eu não quero Deus, é porque eu não quero. Não, você não quer porque Ele não te chamou ainda. O que eu vi um filósofo uma vez, ele é até ateu, mas ele tem uma mente pensante. Ele disse uma vez, olha, é o homem que escolhe o caminho de Damasco, ou é o caminho de Damasco que escolhe o homem? Vocês entenderam, né? Isso está na mente dos filósofos. Eles sabem. Essa discussão é antiga. É Damasco que escolhe o homem, ou é o homem que escolhe Damasco? O que Paulo foi fazer naquela estrada? É uma pergunta filosófica. O que fez o coração de Lázaro bater? Se não foi a voz de Cristo, foi uma baita de uma coincidência. O que fez você nascer de novo? A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir. Pastor, sendo assim, não trarei ninguém então para a igreja. Olha, a Bíblia manda trazer. Traga os ossos secos para a igreja, porque de repente os ossos começam a bater um no outro, e um exército se levanta pela graça. Não são poucos os salvos, irmãos. Deus está salvando milhões e milhões e milhões, e você vai se assustar nos céus. A graça é imensa. Traga os ossos secos, coloque louvores em casa para os ossos secos ouvirem, e clame a Deus dizendo, venha com a sua graça, mas por favor, Senhor, ainda que eu acredite numa graça irresistível como muitos teólogos, mas hoje pelos meus filhos eu quero crer numa irresistível, só hoje, continuo arminiano, mas pelos meus filhos, vem com uma irresistível porque eles são brabos. Depois continua agindo de forma irresistível, deixa eles dizer não, mas com a minha família, Senhor, só com a minha, vem de forma irresistível, por favor, eu volto a ser arminiano quando eles se converterem, Senhor. E olha que eu não engulo tudo, vocês acham que eu engulo tudo? Não, eu penso, repenso, leio, estudo, questiono, volto, leio, repenso, daqui a pouco eu abaixo a cabeça e falo, quem conheceu a mente do Senhor? Falo, Senhor, eu não sei, eu só vou pregar a tua palavra, o que está escrito eu prego e acabou. Aí eu vou nas confissões antigas, estão a mesma coisa. E falar, meu Deus, eu preciso é pregar isso. Deus ressuscita um morto espiritual. Deus ressuscita. Pela graça vocês são salvos. É o final do versículo 5. Eu vou repetir, para que isso entre no seu coração. É pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Mas por que eu? Eu não sei. O pregador não é chamado para conhecer tudo. O pregador é chamado para anunciar e calar a boca depois. Pregador é escravo da palavra. É escravo da verdade. Pregador não tem medo dos homens. Pregador proclama. E eu conheço todos os argumentos contrários. Com toda a humildade, eu conheço. Mas eu preciso proclamar isso. Versículo 6.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Você está assentado aonde nesse momento? Pastor, estou assentado na cadeira da igreja. A Bíblia fala que você está sentado com Cristo na glória. Pastor, mas eu estou assentado na cadeira. Mas a Bíblia fala que você está assentado na glória. Onde você está assentado? Aqui é mais um ponto polêmico. É muito polêmico. É muito polêmico. Mas o que o texto está querendo dizer é que quem foi ressuscitado já está assentado no trono e não cairá de lá. É o já e ainda não. Quem foi salvo de verdade não perde a salvação. É polêmico demais. É muito polêmico. É muito polêmico. A salvação não poderia ser chamada de eterna na Bíblia se ela acabasse nessa era. Se ela é chamada de eterna, é porque ela não acaba. Pastor, mas fulano foi salvo, batizou, pregou e desviou. Não foi salvo. Hoje é o pior homem do mundo, escarnece de Deus. Não foi. Não era dos nossos. Não era. Não era. Aqui ele encerra. Vários estudiosos quebraram a cabeça nesse texto, dizendo, olha, parece que já acabou tudo, tudo já está acabado, mas ainda não está. Ainda caminhamos. Mas já acabou, mas não acabou. Mas já acabou, mas não acabou. Vocês entenderam ou não? Você já está sentado na glória, acabou. Ninguém te tira mais, mas não acabou. Mas acabou. Se eu ficar aqui, eu acabo o sermão aqui. Durma com isso, ninguém me tira do trono de Deus. Cadê a segurança se não houver isso? Cadê a segurança? Pastor, e se Jesus voltar no dia que eu estiver xingando minha filha sem querer? Será uma sorte lascada então a nossa salvação. Tem que vir no dia e na hora que você estiver em jejum e oração. Poucos serão salvos com essa teologia maluca. Poucos serão salvos. Você já está na glória, mas ainda não. Só que está garantida. Eu preciso passar. Versículo 7 vai dizer, é para mostrar nas eras que hão de vir. Olha isso. A incomparável riqueza da sua graça. Com que compararão a graça do Senhor? Com o quê? Com a vontade humana? Nunca, jamais. Com o que compararão a graça do Senhor? Ela é incomparável. Incomparável riqueza de sua graça. Foi demonstrada onde? Na bondade de Deus para conosco. Em quem? Na pessoa e obra de Jesus Cristo. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Essa palavra demonstrativa neutra, chamada isto, é masculino. Alguns vão dizer que esse isto se refere à fé. A fé é feminina. Alguns vão dizer que esse isto se refere só à salvação. Mas que você precisa da fé, da decisão, porque fé para alguns deles é como se fosse a decisão. E aqui vem minha pergunta, de onde vem ela, que eu não sei até hoje. Na verdade eu sei. É só um sarcasmo. Esse isto aí na sua Bíblia, olha, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Esse isto engloba tudo que vem antes. Salvação pela graça por meio da fé. Isto tudo não vem de vocês. É o quê? Um dom de
Deus. Olha agora, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu repito, não haverá pavão no céu demonstrando as suas obras. Não haverá gente dizendo, mas que bom que eu que decidi. Haverão canções de júbilos. Versículo 10. Porque somos criação. Olha isso. O primeiro termo usado foi ressurreição. Obra que só Deus pode fazer. O segundo é que os crentes são criação. São duas coisas que o homem não pode fazer. Alguém pode se autocriar? É uma contradição filosófica tremenda, maluca. Como alguém pode se autocriar? Começa pelo dedão do pé, mas para começar pelo dedão do pé tem que ter as mãos formadas. E você começa. Não tem como se criar. O crente regenerado é chamado na Bíblia de quê? Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Salvo, você não se autocriou, porque isso é contraditório. Alguém criou você, o homem espiritual, nascido de novo, foi criado em Cristo. Criação de Deus, não mais do pó da terra, mas agora na pessoa de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, nasceram de novo, foram criados por Deus, e ninguém pode se autocriar, é irrefutável. Para que estamos chegando no final? Para fazermos boas obras. Não me venha com essa ideia. Pela graça, já estou salvo, já estou no trono, agora eu vou viver igual um cão. Tu é cão se tu fizer isso. Vai viver igual um cão? Tu é cão. Entende? Olha quão grande salvação Deus te deu para você viver igual um cão. O que você vai fazer? As suas emoções são mudadas, sabia? Quando você é salvo. Os seus afetos são mudados. O homem uma vez trouxe uma ilustração que eu nunca mais esqueci. A regeneração é como se fosse assim, imagine um cachorro. Me perdoe acabar com a noite de vocês, mas o cachorro lambe o próprio vômito. Vocês sabiam disso? Ou é só os cachorros da minha rua? Nilópolis está tão mal assim. O cão lambe o próprio vômito. Agora imagine um cão lambendo o próprio vômito. E Deus transforma esse cão em homem assim. Ele continua tendo a inclinação a lamber vômito. O que ele vai fazer? Ele vai vomitar. Sim ou não? Vai botar para fora. O que eu estou fazendo? Parece um cão. Ele vai levantar e vai comer uma picanha. Ele vai comer a janta da Graciele, que é top. Pode fazer de novo, Graciele. Ele vai comer coisas boas, porque o homem não lambe o vômito. A conversão é isso. Mas eu já estou salvo, se foi de verdade, isso impactou o meu coração, e eu nunca mais vou cair disso, pastor. Eu posso dormir tranquilo, que se Jesus voltar ou eu morrer, eu estou na glória? Pode. Então eu vou pecar, você é cão. Eu vou pecar de propósito, é de propósito, não é um acidente não. Nem terei tristeza. Não, porque o homem não lambe vômito, irmãos. Quem lambe vômito é cachorro. Os seus afetos são mudados. Se você fizer algo mal, você vai se entristecer no coração até consertar a sua vida, é ou não é? Enquanto não conserta, vive em angústia, é ou não é? Enquanto não muda, vive triste, é ou não é? Enquanto não para, não consegue nem orar de vergonha de Deus, é ou não é? E por acaso o ímpio faz isso? O ímpio dorme, manda mensagem para os amigos mostrando a besteira que fez, solta fogos. O crente não.
O crente geme, dizendo: eu sei que eu estou contra o meu Senhor que eu amo e me salvou. Eu não terei paz enquanto eu não largar aquilo que me prende. Isso é o crente. E ele vai largar. É questão de tempo. Você vai abandonar aquilo que tem que abandonar. Você vai. Porque assim como o espírito das trevas atua nos desobedientes, a graça te salva e continua atuando em você. Ela não para, ela não te abandona. Você foi feito de novo para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Eu queria mostrar, para terminar o culto de hoje, e que você fique com esse sermão da noite de domingo, que dá até hoje 6. Eu queria que você abrisse comigo para fechar Isaías 57. Olha que boa notícia está aqui. É só para quem crê. Domingo que vem pregarei sobre só lhe deu glória. Glória somente a Deus. 57, versículo 15 em diante, olha o que diz. Preste muita atenção nesse texto. É a doutrina da esperança. Depois de ler esse texto, durma em paz. Diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Olha o que ele vai dizer: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque, senão, o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Olha agora: por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Olha para mim. Qual é a consequência natural? Ele continuou extraviado, seguindo o caminho que escolheu. Qual é o caminho natural? Vou destruir essa praga hoje. Não é isso? Mas olha o que Deus diz. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Pastor, a minha família continua extraviada. Qual é a consequência lógica? É a ira do Senhor vindo. Mas tem a doutrina da esperança. É incondicional. Eu vi a destruição. Eu vi o quão endurecido eles estão. Mas eu vou curá-los. Jeremias diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a pedra, a rocha. Ele há de fazer isso. Clame por ele e diga: Senhor, eu aprendi sobre o teu poder. Assim como quebraste os meus grilhões, quebra os grilhões de quem eu amo, e eu não pararei de orar enquanto eu não ver essas cadeias caírem. Eu não pararei de pedir, porque eu descobri que o Senhor tem poder. Que eles estejam entre os teus, Senhor. Eu clamo por cada um deles. E eu acredito que até no último minuto de vida, o Senhor pode resgatar a minha família. Quem eu amo. Porque se depender dessa praga, ele não vem, Senhor. Essa é a verdade.
Porque se depender dele, dela, eles não vêm. Mas eu vou curá-los e eu vou trazê-los para minha casa. Que Deus traga esperança ao seu coração. Que você venha cada vez mais exaltar o Senhor e ser grato pela graça dele, grandiosa em sua vida. Clame por ele, porque o nosso Deus é poderoso. Uma mãe, quando pega uma criança que não quer tomar banho, tem força para dar banho nela, força. Infelizmente, o Deus de muitos é mais fraco que essa mãe. O meu Deus pode pegar alguém e colocar embaixo do chuveiro a hora que quiser. Ele não é mais fraco que uma mãe. Ele é mais poderoso que essa mãe. Eu espero que ele faça isso nas nossas casas. E que haja uma conversão em massa em breve na nossa nação. Que os missionários agora continuem pregando a palavra e que os grilhões sejam arrebentados pela graça do Senhor. Vamos orar.